Boa noite a todos. Com grande alegria que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para falar da sua palavra, né? Ficamos realmente muito contentes com a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, né? Passando a palavra, irmãos, o nosso título da nossa mensagem é Batismo e Ceia. O nosso objetivo hoje aqui é de fazer um estudo técnico, né, sobre estas ordenanças que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Este é o nosso objetivo. Nós vamos tentar mostrar de uma maneira que todos pudessem entender. Nós estamos muito contentes, como disse, porque nós temos 2 almas que vão descer as águas, e eles já chegaram e confirmaram que vão. Então a gente fica muito contente em cumprir assim esta ordenança, né? É engraçado, irmãos, que uma pergunta que surgiu no meio do nosso estudo de doutrinas que a gente estava fazendo. Por favor, entre. A máscara, muito bem, tá certo, muito bem-vinda, tá bom? Uma pergunta que surgiu no meio do nosso estudo de doutrinas, irmãos, que a gente estava fazendo. A irmã Dilza, os irmãos foram bastante assim participativos, né? O irmão João, tanto quanto a irmã Dilza, foram bastante participativos. E um dos assuntos que veio para a gente, isso de uma amiga dela, dizendo assim: olha, mas quem é que vai te batizar? Parece que não é um pastor que vai te batizar, né, Dilza? É bom saber disso, né? O que está acontecendo aí, né? Porque todas as igrejas têm pastor, né? Aí foi dando o nome das igrejas, né? A irmã me mandou o áudio a respeito deste assunto, né? Então a gente procurou, de uma maneira que eles pudessem entender, explicar por que é que nós vamos batizar. Eu não sou o pastor, eu sou o dirigente da igreja, né? Mas eu gostaria de começar com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu acho que aqui começa tudo sobre o assunto que nós vamos tratar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, diz assim: olha, o Senhor Jesus tendo um diálogo com o apóstolo Pedro. 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, mais uma vez então, só para a gente saber, aqui o Senhor Jesus está tendo um diálogo com o apóstolo Pedro. Só vamos lembrar que o nome de Pedro, esse é um nome grego que lhe foi dado, e ele significa pedra, ou Petros, né? Que significa pedra. Então é importante a gente esmiuçar esse versículo para a gente saber o que realmente está acontecendo aqui. Por exemplo, o catolicismo diz que a igreja está fundada sobre Pedro, e nós não cremos assim. Vamos então perceber o que está dizendo o texto. 18: e também eu te digo que tu és uma pedra. Foi isso que o Senhor Jesus disse para Pedro. Eu te digo que tu és uma pedra, e sobre esta pedra, agora, irmãos, isso aqui no original, essa pedra aqui é rocha e não pedra. Aqui para a gente está tudo misturado, mas o original diz assim: eu te digo que tu és uma pedra, mas sobre a rocha, e ele está falando dele,
do Senhor Jesus. Ele está falando então: sobre mim eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele continua: e eu te darei igreja, e não Pedro. Está certo? Eu te darei igreja, as chaves do reino dos céus, e tudo que a igreja ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Então esse é o texto. Então aqui começa tudo sobre o nosso assunto que nós estamos tratando. Por que é que alguém que não é pastor vai batizar os irmãos? Porque a autoridade de Jesus foi dada para a igreja. Consegue entender isso? Então é isto que está acontecendo aqui, irmãos. É a igreja que tem esta autoridade para fazer ou para desfazer. Nós vamos confirmar ainda de uma maneira que vai ficar mais claro para a gente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a autoridade foi dada para a igreja. Ou seja, é importante da gente perceber que naquele dia a igreja eram os apóstolos ou os seus discípulos. Então é esta autoridade. Nós vamos ver mais um texto pelo menos para a gente confirmar isso que nós estamos falando. Ou seja, naquele dia a igreja eram os apóstolos, aqueles servos que ele foi chamando um por um para compor a sua igreja. Quando nós lemos sobre a grande comissão, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, talvez aqui fique mais claro aquilo que nós estamos querendo dizer. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim: olha, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Irmãos, então aqui o Senhor Jesus já morreu, já ressuscitou, e agora ele vai voltar para o Pai. Se você começar a ler Atos dos Apóstolos, você vai ver ele voltando para o Pai, para sentar à destra do Pai. Mas os detalhes aqui é que nos chamam a atenção, irmãos, que a gente precisa observar. O Senhor então diz: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, eu estou dizendo, lembra da igreja? Eu estou dizendo para vocês, igreja, que vocês devem, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, para quem que é a ordem? Para a igreja. Quem é a igreja aqui? Os discípulos. Eles são os primeiros. Agora, vamos ver alguns detalhes que é importante a gente perceber aqui. Quem é que pode cumprir a ordem até todas as nações? É isso que o Senhor Jesus está dizendo para eles. Percebeu aqui? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ora, nós sabemos que o apóstolo Pedro foi enviado para pregar aos gentios. Ora, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi reservado especialmente para ser o apóstolo dos gentios. Mas, irmãos, pregar o evangelho a todas as nações não foi possível que eles fizessem. Então a ordem do Senhor Jesus Cristo aqui é para a igreja. Por quê? Porque a igreja recebeu a autoridade do Senhor para ligar e desligar. No nosso primeiro texto que nós estávamos vendo,
Olha aqui o versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Convosco quem? Os apóstolos? Pedro? Não, a igreja. Eles eram a igreja na oportunidade. Mas estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Não tem como fazer isso, porque os apóstolos, com tudo que tenham vivido os anos que viveram, já morreram. Então logo nós vemos, se esta ordem fosse apenas para os apóstolos, esta ordem tinha perdido o sentido. Consegue entender, irmão? Consegue entender? Então a gente precisa, esse é o grande detalhe. Foi isso que eu tentei explicar para a irmã na oportunidade. Falei: irmã, não sei se vou ser claro como gostaria de ser, mas a igreja tem autoridade para batizar, conforme nós estamos vendo aqui. A igreja de Cristo tem autoridade para batizar, conforme nós estamos vendo aqui. Só para você, para a gente ficar mais claro para a gente ainda, Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 2 também, diz assim: olha, é uma carta que foi dirigida à igreja de Éfeso, e é o próprio Senhor Jesus quem está dizendo, que mandou que João escrevesse, tá bom? Então ele diz assim: eu conheço as tuas obras. João, escreve isso. Conheço as tuas obras, igreja de Éfeso, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Você percebeu, meu irmão, que a igreja tem tanta autoridade que ela pode descobrir se alguém é. Aqui não é um pastor, aqui não é um diácono, aqui não é um membro comum. Ele está falando de apóstolos que se chegaram lá dizendo ser apóstolos, e eles botaram eles para correr. Então quem é que tem autoridade? Não são apóstolos, é a igreja. É importante da gente perceber esses detalhes, porque os apóstolos já não existem mais. Alguns se nomeiam apóstolos por aí, mas a clareza para ser um apóstolo, por exemplo, é de ter visto e sido ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Isso era uma condição para ser um apóstolo. E tantos foram ensinados por Cristo, mas apenas 12 apóstolos, porque ele escolheu a parte de cada um deles. Então foi isso que eu tentei passar para a irmã naquela oportunidade, dizendo: irmã, a autoridade está sobre a igreja. É a igreja quem autoriza de fazer. Pode ser um pastor? Eu gostaria que fosse um pastor, viu, irmão? Mais uma vez, já disse isso para ela. Eu gostaria que fosse um pastor, porque assim, sabe, vai chegar lá na frente, daqui 20 anos, 15 anos, talvez os próprios netos da irmã vai perguntar para ela, né? Ô vó, a senhora foi batizada por quem? Que pastor que batizou a senhora? E ela vai dizer: foi o irmão Ari. Então, entende como que é? Era bom que fosse um pastor. Tá certo, irmão? Mas nós não temos ele aqui, né? Agora, a pergunta que fica é assim: qualquer igreja pode sair batizando? Talvez isso fosse uma pergunta boa. Só para vocês terem uma noção, os nossos irmãos foram batizados em outra igreja e nós vamos rebatizá-los. É uma prática que nós tomamos. Isso é exagero. Podem falar o que quiser falar. Nossos irmãos no passado foram chamados de anabatistas, porque eles rebatizavam pessoas que eram batizadas em igrejas que, entende? Qualquer igreja, certamente que não todas as igrejas, mas a igreja de Cristo é que pode batizar. Lembramos que foi ele que deu autoridade para a sua igreja.
Talvez você pergunte para mim, mas como saber que é uma igreja de Cristo ou não? Eu já começo dizendo assim para você, olha, quem é o fundador da sua igreja? Vamos lembrar da autoridade? A autoridade está sobre a igreja. Quem deu a autoridade? O fundador da igreja. Irmãos, isso é tão fácil de a gente começar a separar. Isso é muito claro e nítido. Tem alguns que são tão ousados que botam uma placa maior do que a placa da igreja, fundado por não sei das quantas. Se foi fundado por ele, não foi fundado por Cristo. Nós precisamos entender, mas a igreja durou tudo isso? É o Senhor Jesus quem falou aqui, Mateus 28, estou convosco até a consumação do mundo. A igreja é fraquinha, a igreja some, a igreja parece que desapareceu no tempo da história, porque foram perseguidos até a morte, inclusive, irmãos, por conta de batismos, inclusive por batizar novamente. Os nossos irmãos foram mortos. É só pegar a história. É só pegar a história que nós vamos descobrir isto. Os irmãos que foram fiéis, querendo cumprir a ordenança do batismo, e foram mortos por conta disso. Então a igreja, olha, se está matando todo mundo, o que a igreja vai fazer? Vai ficar, nós somos a igreja, viu? Não, eles se escondem. Hebreus capítulo 11 diz que nas cavernas da terra, escondidos para poder segurar o evangelho puro para a gente. Então a igreja de Cristo não morreu. Em 1500 veio a reforma, vocês são protestantes? Não somos. Nós não somos protestantes. Os protestantes saíram aí do meio de algumas aí por aí, em 1500. Não somos protestantes. Então, irmãos, isso é importante da gente perceber. A prova de que nós somos igreja de Cristo é pelas doutrinas, irmãos. É pelo zelo da palavra, é pelo cuidado da palavra. Só o que a gente gosta? Não. Só o que é doce aos ouvidos? Não. A palavra de Deus, ela é dura. Como um pai que cuida dos seus filhos, ela é dura. E isso também é pregado aqui, precisa pregar. Mas se pregar ninguém quer. Não tem problema. O Senhor Jesus nunca disse, olha, prega coisa boa para o povo vir, viu? Ele mesmo foi duro no seu discurso, Evangelho de João capítulo 6, e muitos voltaram para trás. Não tem problema, o Senhor não quer esse, Ele quer aquele que é fiel para continuar a sua obra. Então, a respeito da igreja, este é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente soubesse. Precisa ser uma igreja de Cristo, porque ela tem autoridade dada por Cristo lá no começo. É ela quem vai batizar, é ela quem vai continuar batizando, tá? O segundo ponto que eu gostaria de mostrar é que no nosso caso, a igreja, né, que o assunto aqui é a igreja, né? A igreja me concedeu a autoridade. A igreja me concedeu a autoridade para estar à frente dela, como seu dirigente, como seu conselheiro. Isso depois de avaliação, irmãos. Você parece um apóstolo? Não, longe disso, nem pastor. Mas eu só gostaria de dizer assim que o ministro, ele é importante, e o ministro tem que ser aprovado pela igreja. É a igreja que recebeu a autoridade para fazer. E então nós estamos assim representando a igreja. Mas e se pisar na bola? Cai fora. Mas é santo? Não. Mas se pisar na bola, cai fora. Só para a gente ter uma noção, nós voltamos lá em Apocalipse 2:2. Os que diziam ser e não eram, e foram tirados. Entendendo? A autoridade está sobre a igreja. Por isso é importante que nós estejamos juntos. Eu disse para os irmãos no nosso estudo que nós fizemos, olha, final de ano a gente tem eleição para a nova diretoria, e vocês vão ser membros a partir de agora, né? E vão votar, e vão escolher
Então é importante a gente estar junto. Um culto é para a igreja, é para todos. Nós somos chamados de um corpo, por isso nós precisamos. Um corpo não tem como deixar a perna em casa. Aqui o corpo não chega onde precisa. Nós precisamos estar juntos. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de mostrar. O terceiro ponto é o próprio ato do batismo, tá? Que nós estamos aqui nos preparando. O batismo, a palavra batismo, ela, no grego, ela é sepultamento. Sepultamento. A maioria é da minha idade? Não, tem muito mais jovens. Talvez vocês nunca ouviram essa expressão, 7 palmos de terra. Já ouviu falar disso? Porque a pessoa era enterrada debaixo de 7 palmos de terra. E o batismo tem esse significado, irmãos, porque ele representa isso. O homem velho é morto e enterrado. Ó, que símbolo bonito. E quando volta uma nova criatura. Não é? Hoje esse ditado de 7 palmos de terra parece que ficou meio ultrapassado, né? Parece que são umas covas, a gente vai às vezes acompanhar algum velório e a cova rasinha, outra hora está na gaveta, outra hora é cremado. Então parece que não dá sentido de que foi morto, conforme o batismo quer dizer. Interessante. Quero levá-los à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para a gente entender um pouco mais esta parte. Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 3. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, dizendo assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então o apóstolo Paulo está falando isto, justamente isto. O batismo é por imersão, irmãos. O batismo não é por aspersão, sabe? Aspersão é o que fizeram no meio do caminho. Inclusive os anabatistas que eu citei, se você tiver curiosidade, vá atrás para você ver. Provavelmente que o Google tem alguma informação que você possa ajudar você. Mas os que eram rebatizados, a grande maioria deles, por conta da aspersão. Isso não cumpre o que a palavra diz. A gente precisa ser zeloso em tudo. Ah, mas aí também é exagero. Não precisa ser exagero. Hoje eu ainda pedi para o irmão Tiago e ele caprichou, viu, irmão? Eu disse: olha, a água está fria, vamos fazer por aspersão? O que vocês pensam? Podemos fazer por aspersão? Não podemos, porque não cumpre, irmãos. Tem que simbolizar. O homem velho foi enterrado, é um símbolo, é apenas um símbolo, e volta, novidade de vida. Aqui falou, versículo 4: assim andemos nós também em novidade de vida depois dessa nossa fé em Cristo. E como eu dizia para os irmãos, o Tiago falou: filho, bota fogo umas panelas aí, cheia de água quente, dá uma misturada, porque olha, vão entrar 3 de meia idade para frente e acaba dando um reumatismo na gente, vai ficar pior esse negócio aí. E o Tiago fez lá, né, cumpriu lá. Eu acho que deu uma melhorada, viu, irmãos? Mas tem que ser por imersão.
porque nós precisamos representar o que o Senhor Jesus ensinou para a igreja. Nós cremos que o batismo é a imersão do crente pela autoridade da igreja, com a finalidade de declarar diante do mundo e da igreja a posição destas pessoas. Nós tínhamos somente os nossos irmãos, né? Aqui, os nossos amigos costumeiros, mas nós temos duas visitas ilustres. Quero agradecer vocês. Eu imagino que são as amigas da irmã Nilza, é isso? Irmã, as duas. Hã? Puxa, que prazer, tá bom? São muito bem-vindas, tá bom? Percebeu aqui, irmãos? Nós vamos cumprir a ordem do batismo. Trabalha com a senhora, irmã, é isso, irmã Nilza? A sua irmã trabalha com a senhora, não? Ah, tá. Espero que vocês estejam dando bom testemunho, porque é isso que eles vão cobrar de vocês. Como é bom a gente trazer testemunhos, né, para alguma coisa que a gente vai fazer, né? Olha, irmão João, é aqui, está dizendo aqui, para andar em novidade de vida. Nós cremos nisso, irmão. Então esse é o terceiro ponto que eu acho que é muito importante a gente mostrar. Que o batismo é pela imersão, porque ela tem uma representação, como a ceia do Senhor que nós vamos tomar daqui a pouco. Ela tem uma representação, não morreu, já morreu em Cristo, a Bíblia diz, mas aqui é apenas um símbolo. Quando desce as águas, sobe um novo homem. O pastor Steve uma vez fez até um gracejo sobre isso, sobre o batismo. Se é o que eu posso dizer, gracejo. Ele disse: olha, batismo não lava pecado não, viu? Quer dizer, a pessoa vem com a vida toda estragada e aí quer que fique o pecado escondido lá nas águas. Não. E ele ainda fez uma brincadeira dizendo assim, porque antigamente a gente batizava nos rios, né? Não tínhamos o batistério tão fácil, tão gostoso, olha que sossego. E então batizava no rio. Ele diz: então lava os pecados de alguém aqui em cima, tem um tomando banho lá embaixo, pega os pecados dele. O pastor Steve era muito criativo. Então não é lavar pecado não, tá? Mas ele tem esta representação, sabe? É como se fosse, nós já lavamos em Cristo os nossos pecados, mas é uma representação, tá certo? O quarto ponto que eu gostaria de mostrar, e último, é sobre o candidato que está preparado para passar pelas águas. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Isso daqui é antes da igreja, mas eu gostaria de mostrar, porque o padrão dos membros é o mesmo, tá bom? Então aqui é o João o Batista, que está no deserto da Judéia pregando. Se você olhar aqui para cima, você vai ver isso. Mas no versículo 3 diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Falando de João, tá bom? João o Batista. 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. 5, que é importante para a gente, tá bom? E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, então, este que é o padrão. João era muito mais espiritual do que nós, tá?
Então as pessoas formaram fila lá. Sabe aquela pessoa que diz: olha, estão dizendo que é lá que salva, hein? Eu vou lá. Ah, estão dizendo que tem que virar a piroleta. Ah, eu vou virar. Ah, tem que comprar um guarda-chuva, um chapéu. Ah, eu vou comprar. Ele quer garantir a salvação dele. Fariseu aqui e saduceu, que nós vimos aqui no versículo 5, no versículo 7, são esses aqui. Olha, tem um batizando lá, parece que é profeta, vamos lá, porque é melhor nós garantir, passar pelo batismo dele. Ah, é melhor nós fazermos isso aí. E foram. E João conhecia o coração deles. E João disse: olha, primeiro já os chamam de raça de víboras, porque eles não demonstravam aquilo que queriam seguir a Cristo. E João diz, versículo 8: produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Meu irmão João, minha irmã Dilza, e a todos os nossos irmãos, nós que já descemos as águas, nós que já temos um testemunho para dar, é preciso dar frutos dignos do arrependimento. Um testemunho, nós estamos falando de um testemunho para uma cidade pequena. Cidade pequena é pior do que a cidade grande, porque todo mundo conhece todo mundo. E é importante a gente ver esses passos aqui, porque mais uma vez é para declarar diante do mundo e da igreja a posição desse crente. Ele chama de frutos dignos do arrependimento. Uma coisa é fato, irmãos: os frutos estão cada vez menores. Se você plantar alguma coisa, começa na lavoura, sai, o segundo já sai meio bichado, não vai. Na igreja também nós estamos assim, cada vez dando menos frutos, cada vez sendo mais vistosos para o Senhor. Às vezes é assim que nós estamos. Mas é isso, irmão João, irmã Dilza, que se espera de vocês: frutos dignos de arrependimento, bom testemunho onde andam, no meio das suas famílias, no meio dos seus amigos, no meio da igreja. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Atos capítulo 2 também, mais um texto para a gente ver sobre o quarto ponto que nós estamos tratando, para falar do candidato. Atos capítulo 2, versículo 37, diz o texto da palavra de Deus: e ouvindo eles isto, se você for para trás, você vai ver um discurso de Pedro. Pedro prega àqueles irmãos, aquelas pessoas, é um grupo, para você ter uma ideia, versículo 41, 3.000 almas se converteram. É uma mensagem, ele acabou de pregar uma mensagem. E quando ele prega, algumas pessoas se interessaram. Versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Mas você viu o detalhe? Aqueles irmãos, ao ouvir, aquelas pessoas, ao ouvirem a pregação de Pedro, diz: olha, eu estou tudo errado, o que eu devo fazer? Primeira palavra que nós encontramos aqui, irmão: compungir o coração. Meu irmãos, compungir o coração é sentir o coração apertado por ver que a gente precisa fazer mais para Cristo. E Pedro então explica para ele: vocês precisam se arrepender. É isso que a gente espera. Nós já fizemos o nosso estudo antes de passar os irmãos pelas águas. Precisa se arrepender, precisa ser uma nova criatura.
senão o batismo se torna apenas não significa nada. É isso, irmãos, que é o que fica para a gente. Receber de bom grado a palavra, irmãos, é aceitar, querer. Dura, a pregação de Pedro não foi moleza, não, que levou eles a se arrepender. E naquele dia quase 3.000 almas. Hoje nós só temos 2, irmãos, você vê? Mas que alegria que nós temos. Que alegria que Deus nos deu nesse dia, de vê-los completando o nosso estudo. Nós tínhamos a dúvida deles na parte de, precisa batizar de novo. Eles ficaram com isso. Eu disse para os irmãos, nós não estamos falando da sua fé, nós não estamos dizendo que vocês não creram. Nós estamos falando dos demais pontos que é importante que se cumpra. E os irmãos de bom grado, é assim que eu chamo, viu, irmãos? De bom grado aceitaram e querem passar pelo batismo. Quem deve ser batizado? Aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. Aqui adiante um pouco, Atos dos Apóstolos capítulo 8, nós encontramos um caso. É o etíope, o eunuco, o ministro, de Candace, rainha dos etíopes. Atos capítulo 8, verso 36, nós só vamos pegar o final da história dele. É importante a gente, pelo menos alguma coisa, a gente escorrer aqui, olha. Se você olhar versículo 27, você vai ver que o eunuco, o etíope, tinha ido a Jerusalém para adoração. Versículo 27. Ele estava cumprindo um ritual. É isso que estava acontecendo com ele. A prova está aqui. Ele lia o profeta Isaías, versículo 28. E Filipe, foi isso que o Espírito disse para Filipe: acompanha e vê o que está acontecendo com esse homem. E ele estava lendo o profeta Isaías. E Filipe pergunta para ele: entendes tu o que lês? E ele disse: não. Como entenderei se alguém não me explicar? Você vê como que é o negócio, irmãos? Tem gente indo para as igrejas sem conversão, imaginando que está bom. Ele estava assim, ele veio da Etiópia para adorar em Jerusalém. Isso é muito longe, naquela época muito mais difícil do que hoje. Aqui diz que Filipe corre e sobe com ele no carro, um carro de animal. Isso deveria demorar não sei quanto tempo para chegar. Ritual. E ele disse, e ele foi claro em dizer: eu não entendo. E Filipe então começa ali a anunciar o Evangelho. Versículo 35, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, quer dizer, aproveitando o texto de Isaías, lhe anunciou Jesus. Versículo 36, e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Então, alguns pontos importantes, irmãos. Nesta pregação de Filipe, é certo que ele disse: olha, e quem crê deve ser batizado. É isso que o Senhor Jesus disse para a igreja. E eles vão caminhando, e chega perto de uma água, e ele pergunta: mas aqui tem água, o que me impede de eu ser batizado? E Filipe disse: nada te impede, desde que você creia em Cristo, desde que você creia. E ele disse: eu creio. E não tem como recusar a água. Esse texto é muito bonito, irmãos. Quem deve ser batizado? O que crê em Cristo. Só para a gente lembrar que Filipe não era apóstolo, nem era pastor. Viu, irmã Dilza? Filipe era diácono, membro da igreja em Jerusalém.
O fato, meus irmãos, é que nós estamos muito felizes com este presente que o Senhor, nosso Deus, tem nos dado, viu? Saibam disso, viu? Amém, irmãos? Amém. Nós estamos muito felizes com este presente que Deus nos deu. Eu diria mais, irmãos. Eu diria que aqui, nesta hora, está o nosso aniversário de 60 anos, viu? Sabe aquele aniversário que no começo do ano nós vamos fazer uma festa, nós vamos chamar as igrejas, 60 anos pregando o Evangelho nessa cidade, organizados nessa cidade. Há muito mais disso, mais do que isso. Nossos pais, desde 45 para cá, mais organizados, bonitinhos, documentados. 1960, nós vamos fazer 60 anos. Eu chamo isso de um grande presente de Deus para nós, um grande presente de aniversário para nós. Nós tínhamos planos para fazer uma festa, para convidar as igrejas. Quem que nós íamos chamar? Um pregador, um pastor, apenas um, dois, três, não sei. Nós estávamos contentes e de repente veio o tal do coronavírus e atrapalhou tudo. A gente não fala nem no aniversário mais. Eis o presente, irmãos, esses irmãos que nós vamos receber hoje. Este é o grande presente de Deus, a conversão desses irmãos, os desejos que eles têm de serem ligados à igreja. Nós tivemos os nossos últimos estudos, o irmão João falou: eu não tenho dúvida, estou contente de estar no meio da igreja. Eu vejo o zelo da igreja. Falei esses dias para os irmãos numa pregação. Eu vejo zelo em cumprir a palavra de Deus. Eu quero ser batizado aqui. Então este é o grande presente que Deus tem nos dado nesses 60 anos, onde nós vemos realmente irmãos fiéis, querendo servir ao Senhor, e nós já vemos bom testemunho deles, e vai melhorar, eu tenho certeza disso, vai melhorar cada vez mais. Agora, para a igreja, como é que nós externamos, como é que nós demonstramos nossa alegria, irmãos? Para dizer que eles são bem-vindos, cantando, orando por eles, colocando suas vidas diante de Deus. É o pedido da irmã: orem por meus filhos, orem por meus netos. É assim que nós mostramos alegria em recebê-los, lembrando de orar por eles. Esta é uma festa para nós. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende, e deve haver na igreja quando eles são batizados e agora querem servir a Cristo. Penso que nós preenchemos todos os requisitos. Concordam comigo? Uma votação rápida. Os irmãos que vão se ingressar na igreja concordam em fazer parte da igreja agora? Eu acho que nós vamos passar para o batismo. Tá? Tendo os nossos requisitos assim preenchidos, né?
tendo os nossos requisitos preenchidos, mediante a autoridade de Cristo que foi dada para a igreja, e a mim concedido, eu batizo a irmã Dilza, mediante a sua confissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprindo também todos os requisitos com esse nosso irmão, pela autoridade de Cristo, a mim concedido. E depois de ver assim a sua confissão de fé, eu te batizo, irmão João, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos muitíssimo por ver o Senhor ainda operando no meio da sua igreja. Um tempo tão difícil em que as pessoas não se interessam pelo Evangelho, nós ainda notamos o Senhor trabalhando na vida de pessoas, convencendo pessoas de que precisam se arrepender de seus pecados e crer em Ti. Nós te adoramos por esse momento tão especial. Queremos colocar estes irmãos, esta família em suas mãos mais uma vez, sabendo das necessidades que terão servindo ao Senhor, que o Senhor pudesse ir na frente de todas as batalhas desses irmãos. Abençoe a eles, os seus filhos e netos e todos os parentes, para que também pudessem chegar no pleno conhecimento de que somente em Cristo há salvação. Nós te adoramos por esse momento. É um prazer muito grande para a gente receber esses nossos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.